Eu acho... É muito complexo, né? Porque, na verdade, assim, a gente está tomando as diferenças como umas diferenças entre Ocidente e Oriente, né? Claro que isso fica muito óbvio, essas tensões, mas, na verdade, a pergunta talvez seja a pergunta pela... Como fazer o diálogo entre as diferenças, independente de onde elas estão, né? Acho que a gente tem esses diálogos aqui, né? Aqui dentro do Brasil, por exemplo. Lá no Rio, a gente tem uma situação particular... Não sei se é particularmente, mas tem uma situação bem complexa de uma força muito grande, por exemplo, de uma bancada evangélica, que faz uma série de pressões, tanto no governo estatal quanto nos centros culturais, enfim, pressões muito fortes em função de uma crença religiosa, de determinar conteúdos morais, circulação de conteúdo, né? Por exemplo, tem uma pressão enorme, uma das pressões, uma pressão grande, é de voltar a ter ensino de religião nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Isso é um projeto de lei que vai e volta, né? Muitas vezes por conta da bancada evangélica. Então, por que eu estou lembrando isso? Quer dizer, eu estou lembrando isso porque é a dificuldade de pensar e estabelecer um diálogo dentro da diferença em todas as instâncias. O Ocidente e o Oriente é o exemplo mais atual que a gente tem, enfim, em escala mundial, né? Mas isso vai se reproduzindo em várias instâncias. E a mesma dificuldade, como estabelecer diálogo. Diálogo, há um risco do diálogo. Essa que é a verdade. Eu sempre fico pensando isso, assim, a gente quer dialogar porque há um risco em dialogar. Há riscos, que é o risco de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, E é diferente de mim, é diferente do que eu penso. Só que também, por outro lado, há um risco e há um exercício. Eu acho que diálogo é ação. E então você só aprende fazendo, né? É isso que eu fico assim, a gente só faz fazendo, né? Só age agindo. Então, eu acho que continuo... Aí volta a ideia da utopia, né? Por fim, é um problema filosófico de comunicação. Por fim, não é um problema filosófico, por fim, é uma ação cotidiana filosófica. Esse que eu acho que é o ponto, entendeu? É uma ação, só vai acontecer acontecendo, entendeu? Então é isso, é ir para o risco do diálogo. Sob o risco do diálogo. Não sei. Volta à utopia, né? Voltamos à utopia, porque essa aqui é a verdade, né? Eu fiquei ontem não, primeira mesa do encontro, estava citando todos esses discursos homofóbicos, né? Por exemplo, de um Silas Malafaia, ou enfim, esses discursos que dá pavor, né? Assim, a gente fica tendo tremelique. E aí, pensando a ideia de uma regulamentação, de liberdade, pensando na liberdade de expressão, né? Como continuar defendendo a garantia à liberdade de expressão se é para esse tipo de discurso? E eles se apropriaram dessa fala, né? Você pensar, o Silas Malafaia falando todas aquelas barbaridades em relação a homofóbicas, e não, mas eu tenho o direito de me expressar, né? E eu tenho uma relação muito ambígua com isso, porque embora eu tenha pavor a esse discurso, eu acho sim que ele tem direito a se expressar. Mas, como eu falei, ele também tem que assumir a responsabilidade dessa expressão. E, sabe, daqui a pouco a lei contra a homofobia vai passar e aí ele vai ter que ser responsabilizado com isso, né? Ou então responsabilizado nessa dinâmica. Então esse é o diálogo, né? O diálogo não é uma coisa bonitinha, na verdade. Estou falando, assim. É difícil, mas não é nem sempre assim, não é o mundo cor-de-rosa do diálogo, né? Ainda bem.